Estados Unidos atacam o Irão pela 9ª noite consecutiva. A resposta de Teherão já se fez sentir no Kuwait e Bahrein. Dois grandes incêndios florestais continuam em curso no centro e no nordeste de Espanha. Várias aldeias foram evacuadas. Nova vaga de ataques mortais no domingo contra a Ucrânia. Zelensky diz que Kiev foi o principal alvo. O presidente da Hungria, Tamás Sullyok, aceita promulgar a revisão constitucional que implica a sua própria destituição do cargo, tal como querido pelo governo de Péter Magyar. Espanha sagra-se campeã do mundo após derrotar a Argentina em final emocionante, com Ferran Torres a quebrar o empate após mais de 100 minutos do jogo. As Forças Armadas dos Estados Unidos anunciaram esta segunda-feira ter concluído a 9ª noite consecutiva de ataques contra o Irão. Dizem ter atingido infraestruturas militares e redes de comunicações. Esta última série de hostilidades surge depois da morte de 3 militares norte-americanos em ataques conduzidos pela República Islâmica. 2 soldados perderam a vida sexta-feira na Jordânia e o outro morreu sábado no Iraque. We hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably three as opposed to 2 great patriots. Entretanto, Teherão já respondeu. O exército do Kuwait fez saber que interceptou drones iranianos. Na manhã desta segunda-feira, também o Bahrein anunciou por 3 vezes as sirenes de alerta de mísseis. A escalada do conflito voltou a perturbar gravemente a circulação de navios no Estreito de Hormuz. As conversações entre Estados Unidos e Irão estão bloqueadas depois de Donald Trump ter dado como cancelado o acordo preliminar de paz alcançado em junho. Dois grandes focos florestais continuam sem perder força no centro e no nordeste de Espanha. O incêndio nas proximidades de Lamier, lá cerca de 100 km de Madrid, já consumiu quase 13 mil hectares. Foram evacuadas 16 aldeias. As autoridades regionais afirmam que os ventos fortes têm dificultado o combate, com as chamas a superarem os 60 metros por minuto. A Guarda Civil está agora a investigar se o incêndio teve início durante trabalhos agrícolas que envolveram uma ceifeira debulhadora. Entretanto, outro incêndio florestal perto de Orés, na província de Saragoça, consumiu mais de 15 mil hectares. Estão envolvidos cerca de 450 profissionais de emergência, embora as autoridades indiquem que as condições melhoraram durante a noite. Por todo o território espanhol arderam já mais de 70 mil hectares só este ano. As autoridades registaram 18 grandes incêndios florestais, quase o triplo da área afetada durante o mesmo período em 2025. Pelo menos uma pessoa morreu e 16 ficaram feridas nos mais recentes ataques russos contra a Ucrânia. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, Moscou lançou 41 mísseis e 125 drones, a maioria dos quais direcionados para Kiev e a região circundante. Os serviços de emergência locais indicam que se registaram incêndios em 5 zonas da cidade, com danos em edifícios residenciais, escritórios e instalações industriais. Uma pessoa foi inclusive encontrada morta enquanto as equipas de resgate trabalhavam para salvar várias pessoas de edifícios em chamas. Moscou alegava ter como alvo locais ligados às Forças Armadas ucranianas. Já Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, referiu que a maioria dos mísseis e drones tinha sido direcionada para a capital. O bombardeamento ocorreu um dia depois de um ataque ucraniano em larga escala com drones ter atingido vários armazéns e uma instalação petrolífera na Rússia, causando alegadamente a morte de 8 pessoas. O presidente da Hungria, Tamás Sullyok, assinou no sábado a revisão constitucional aprovada pelo Parlamento, numa iniciativa que representa o fim do seu próprio mandato como chefe de Estado. Uma decisão muito aguardada pelo primeiro-ministro Péter Magyar, que via nele um resquício do antigo governo liderado por Viktor Orbán. Alaptörvényben foglalt kötelezettségemnek
Jogi lehetőségeim és lelkiismeretem alapos mérlegelése után eleget teszek. Aláírásom köztársasági elnöki kötelezettségeim és a köztársasági elnöki intézmény iránt tanúsított teljes és minden körülmények közötti tiszteletem végső pecsétje. Assim, no dia seguinte à promulgação e entrada em vigor desta alteração prevista para terça-feira, o mandato do atual chefe de Estado chegará ao fim. A Assembleia Nacional irá eleger um novo presidente no prazo de 30 dias. Espanha sagrou-se campeã após derrotar a Argentina numa emocionante final do Mundial no domingo. Espanha controlou a maior parte do jogo e impediu a Argentina de rematar sequer uma vez à baliza, mas mesmo assim teve dificuldade em ultrapassar uma defesa determinada. O jogo manteve-se tenso até ao fim, até que Ferran Torres abriu o marcador para a Espanha após mais de 100 minutos de jogo. El partido me ha parecido, la verdad, que es un partido increíble, que no vamos a olvidarnos la vida o no, que somos campeones del mundo y que se dice muy pronto. Español, 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 yo soy español, español, español. Asustar de tanta falta y tanta... Muchos agarrones, sí. Pero hemos jugado muy bien, hay que quedarse con eso. El partido ha estado súper emocionante hasta el último momento que hemos conseguido la victoria. Hemos destronado a Leo Messi. ¡Chao, Leo Messi! Embora a Argentina tenha ganho vida na fase final, a sua investida tardia não foi suficiente para impedir que Espanha fosse coroada campeã do mundo pela segunda vez. A final, que não se limitou apenas ao futebol, com um espetáculo no intervalo sem precedentes, foi apreciada por 80 mil pessoas no estádio e por cerca de 1,8 mil milhões de telespectadores em todo o mundo. A candidatura do Monte Olimpo para ser incluído na lista do Património Mundial da Unesco enquanto local de elevado valor natural e cultural encontra-se na sua fase final. Mas os avaliadores internacionais estão a pedir à Grécia informações adicionais antes de tomarem uma decisão final. É necessária uma documentação mais sólida, tanto sobre a singularidade do ambiente natural como sobre a dimensão cultural da região. Είναι ο τόπος που μεγαλώσαμε, είναι ο τόπος που βλέπουμε κάθε μέρα, αλλά παράλληλα είναι και ένας τόπος ο οποίος κουβαλάει επάνω του μύθο, ιστορία, βιοποικιλότητα, εξαιρετική ομορφιά και πάρα πολύ μεγάλο πολιτιστικό φορτίο. Ao mesmo tempo, apela-se a uma documentação mais aprofundada sobre o seu valor cultural. Propõe-se que se considere a inclusão do sítio arqueológico de Dion na candidatura para que a ligação histórica e religiosa entre o Monte Olimpo e a Antiguidade possa ser mais clara. Εφόσον λοιπόν η έκβαση είναι θετική και ο Όλυμπος ενταχθεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, είναι φανερό ότι πρόκειται για κάτι πολύ μεγάλο που υπερβαίνει όχι μόνο τα τοπικά όρια αλλά τα εθνικά όρια. Είναι κάτι που αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δώσει ασφαλώς πολύ περισσότερη όθηση. Βάζω όμως και την παράμετρο ότι βάζει και κάποιες περισσότερες υποχρεώσεις από τη δικιά μας τη μεριά να προστατεύσουμε αυτό το περιβάλλον. Para além da sua paisagem natural única, o Monte Olimpo tem sido ao longo de séculos um marco da cultura e da mitologia gregas. A sua inclusão na lista da UNESCO constituiria um reconhecimento internacional significativo, bem como um compromisso adicional com a preservação da sua riqueza natural e cultural. O caso será analisado na sessão deste ano do Comitê do Património Mundial da UNESCO, que se realiza em Seul de 19 a 29 de julho. O Festival de Fotografia de Atenas é o maior certame internacional do setor na Grécia. Este ano, dezenas de artistas de 30 países participam na exposição principal. Com foco na prática fotográfica contemporânea, são explorados alguns dos grandes desafios do nosso tempo. Através de obras que abordam preocupações sociais, políticas e interculturais, o evento convida à reflexão. Δεν υπάρχει μια κοινή θεματική, όπου όλες οι εκθέσεις και τα έργα που παρουσιάζονται ενσωματώνονται σε αυτήν. Ούτε υπάρχουν επιμέρους θεματικές κατηγορίες. Τον καλούμε ουσιαστικά να δει τη φωτογραφία πέρα από τη φωτογραφία ως αυτόνομο έργο, αλλά πώς νεματοδοτείται και πώς υπάρχει μέσα στο χώρο
πώς το έργο του ενός καλλιτέχνη συνομιλεί με τους άλλους καλλιτέχνες, πώς επιτυχάνονται συνδέσεις ή ρήξεις μεταξύ τους. Μας ενδιαφέρει να θέσουμε πολλαπλά ερωτήματα πέρα από το τι σημαίνει καλή φωτογραφία. Μας ενδιαφέρει ο ρόλος που καλείται να επιτελέσει φωτογραφία στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Πότε η φωτογραφία γίνεται αρχείο, πότε η φωτογραφία γίνεται μαρτυρία, πότε γίνεται μυθοπλασία, πότε γίνεται πολιτική πράξη, πότε γίνεται διαμαρτυρία. Há também iniciativas que funcionam tanto durante o evento como ao longo do ano. É uma forma de apoiar artistas emergentes, promover práticas fotográficas e editoriais, reforçar ligações ao ambiente urbano e incentivar a investigação artística. Além da exposição principal, há um programa público dinâmico de exibições, atividades educativas, palestras e visitas guiadas, sempre em linha com os avanços tecnológicos. Η φωτογραφία είναι από τη φύση της ένα ανήσυχο μέσο. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογία και καλείται διαρκώς να ενσωματώνει ό,τι αλλαγές αυτή επιφέρει. Και κατ' επέκταση και οι ίδιοι δημιουργοί που καλούνται αργά ή γρήγορα να πειραματίζονται και να ενσωματώνουν στην πρακτική τους τις νέες τεχνολογίες. Αντίστοιχα, το φεστιβάλ καλλιεργεί αυτή τη συζήτηση. O festival é organizado pelo Centro Helénico de Fotografia. Decorre no Museu Benaki até 26 de julho.